lá dar início a mais uma Rise Class. Depois essa aula vai subir para o YouTube, demora um pouquinho, mas eu vou conseguir subir ela para vocês. Mas começamos hoje com unha respira, uma dúvida que muita cliente, muita profissional, às vezes a profissional está em dúvida, mas muita cliente questiona ou dá aquela famosa desculpa para tirar o alongamento. Ai, mas eu vou deixar um tempo a minha unha respirar, vou dar um tempinho para ela respirar. Então, hoje a gente vai desvendar esse mito. E eu quero saber de vocês, me conta aqui no chat, vocês acham que unha respira, não respira? Precisa de um tempo, não precisa? O que vocês acham? Quero estar aqui com vocês em movimento para saber o que vocês acham, para a gente tirar qualquer possível dúvida que ficar. Mas, o que acontece? Todos os nutrientes que a nossa unha precisa, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Todos os nutrientes que a nossa unha precisa vêm da nossa corrente sanguínea. A nossa unha, a nossa placa unguial, nada mais é que uma placa morta. Então, tudo que tu precisa, aquela placa de queratina precisa, vem através da nossa corrente sanguínea. Então, ela não faz nada. Ela não respira, ela não tem função nenhuma, ela não tem um pulmãozinho. Então, como eu disse para vocês, tudo que ela precisa vem da nossa corrente sanguínea. Então, o que pode acontecer para a cliente estar sentindo que a unha não está crescendo tanto, que a unha está mais frágil, mais quebradiça, que o alongamento ou a blindagem não está segurando tão bem? O que pode acontecer é que ela pode estar com um déficit de vitamina. Então, o que está mandando da corrente sanguínea não está fazendo a função que deveria, não está suprindo o que deveria. Então, por isso, ela está com esse déficit maior e está sentindo ali na unha, né? E por isso que a unha não está crescendo com tanta facilidade, tanta velocidade como antes, e a espessura pode estar mais fina. A gente vai abordar aqui um assunto hoje sobre os esmaltes, que não é sobre o TPO que estão falando no mercado, foi proibido, não foi? Mas sim sobre a diferença do esmalte normal, tradicional, para o esmalte em gel, tá? Que é muito usado em mesa hoje em dia. 90% das mesas hoje são usadas a esmaltação em gel, né? É muito difícil a gente ver a esmaltação tradicional hoje em mesa. Claro que tem clientes que optam, que gostam, mas é mais falado, mais pedido, o esmalte em gel. A diferença do esmalte em gel é que o quê? O que acontece com o nosso esmalte em gel para o tradicional? O nosso esmalte tradicional, ele tem uma substância que normalmente, o que acontece? A gente deixa um esmalte tradicional muito tempo naquela unha. Acaba passando 20, 30 dias com aquela unha, com aquele esmalte tradicional. O que acontece? A substância que ele tem, ele não é a palavra certa falar corroer, tá? Mas aquela substância é como se ela deixasse a unha escamando, amarelada, ela acaba ficando com esse aspecto mais amarelado por muitos dias. Algo que o esmalte em gel, ele não contém essa substância. Então, não tem problema tu deixar 1, 2 meses com aquela unha, claro. Tem riscos, né, de quebra, tem risco da unha estar muito na ponta, com muito crescimento, mas não é o mesmo efeito que o esmalte tradicional causa. E o porquê que surgiu? A minha unha, ela precisa respirar. Isso antigamente, como se usava só esmaltes normais antigamente, o que tinha naquela composição do esmalte, o que tem naquela composição do esmalte, era que deixava aquele aspecto amarelado, era o que deixava com aquela sensação de escamado. Quando tu tirava o esmalte, ficava aqueles escamadinhos. Então, por conta disso, foi que criou essa do, eu preciso tirar para minha unha respirar, eu preciso tirar para ela não, antes dela ficar desse jeito. Mas foi algo que foi criado antes na nossa indústria, não por conta do esmalte em gel, porque o esmalte em gel, tu pode fazer uma blindagem com esmaltação que vai durar o tempo que for e ela não vai amarelar, não vai escamar, só em casos de patologias, né? Se tiver uma patologia na unha, aí sim, pode ser que um fungo, alguma coisa, aí pode ser que aparente uma cor, uma coloração, uma escamação, porque ao longo do tempo, realmente, com o esmalte tradicional fica dessa forma. E como eu falei para vocês, no alongamento, isso não acontece. Então, quando a tua cliente te abordar, só um segundo que estava tocando um alarme.
Quando a tua cliente te abordar esse assunto de eu preciso tirar o meu alongamento para minha unha respirar, o que tu vai fazer? Com muita calma, com clareza, tu vai explicar para ela, olha, não, na composição do nosso esmalte em gel, do nosso alongamento, isso não é necessário, porque a unha não respira. Tudo que tu precisa vem através da tua corrente sanguínea. É bom que vocês anotem isso, porque a gente acaba esquecendo, mas tudo que a tua unha precisa, ela vem diretamente da tua corrente sanguínea. Ela não vai vir nada. Aquelas bases fortalecedoras que falam, gente, não passa de uma camada mais grossa em cima da nossa unha que faz com que ela fique um pouco mais rígida, mas só no momento que a base está ali. Saiu a base, a unha volta a mesma coisa, porque uma unha, ela não, a forma que ela veio ao mundo, a forma que a matriz criou ela, ali que é a nossa matriz aqui que traz essa unha, essa lâmina, é uma vez só criada, ela não vai mudar por causa de uma base a não sei o que de cavalo, uma base fortalecedora. Não, não vai acontecer isso. E aí eu resolvi trazer mais alguns assuntos para vocês, porque eu achei que ficou algo pendente, que eu achei que eu poderia trazer isso para vocês ficarem mais tranquilas sobre esse assunto de unha, né? Que é o gel estraga a unha natural? Além do a unha respira hoje, a gente trouxe aqui de bônus o gel estraga a unha natural, porque isso também é abordado junto desse assunto do eu vou tirar para a unha respirar, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês agora mais sobre isso, sobre esse assunto. Mas, antes disso, para quem não me conhece, eu me chamo Raíssa Mendes, caiu aqui de paraquedas, entrou para o nosso grupo da Rise Class. Toda segunda-feira, ao meio-dia, a gente tem um encontro totalmente gratuito. E para acelerar ainda mais os teus resultados. Então, a gente fala sobre marketing, a gente fala sobre agenda lotada, a gente fala sobre técnica, a gente fala sobre posicionamento para te adquirir mais e mais clientes, para te ter a oportunidade de tu fechar a tua cartela de clientes, né? Então, sou instrutora, palestrante, fundadora da comunidade Rise, onde profissionais da beleza que não querem mais ser comuns estão. Então, é um prazer tê-las aqui. Agora, bora para conteúdo, que eu sei que vocês vieram para isso. Unha de gel estraga a unha natural? Vamos finalmente desvendar essa pergunta de uma vez por todas. Eu estou aqui vendo os comentários de vocês. Se vocês mandarem, pode mandar, fica à vontade. Essa é uma das maiores objeções que os clientes vão apresentar para vocês antes de colocar o alongamento. É muito importante que tu saiba responder para transmitir uma segurança, né? E fazer com que ela queira aplicar aquele alongamento contigo. A resposta é não, Fadas. O alongamento ele não estraga a unha natural. O produto ele não tem a capacidade de estragar uma unha natural da nossa cliente. O gel, o esmalte, eles não têm essa capacidade de destruir a unha natural. Então, não. Só o alongamento não é capaz de destruir ou estragar uma unha natural. Mas com base em que eu vou dar essas respostas para vocês? A gente vai precisar começar com 3 pontos importantes sobre isso. Porque só falar aqui para vocês sem um embaseamento, eu acho que fica vago. Então, assim, os maiores danos do alongamento são resultado de aplicação mal feita, manutenção mal feita ou uma remoção feita de forma incorreta. Por quê? A nossa remoção para a tua unha sair intacta, ela já começa talvez lá na aplicação que tu fez. Por quê? Pode haver danos temporários, tá? Uma broca pegou e afundou um pouco, pode haver danos temporários. O único dano que fica permanente na unha da cliente é se a gente machuca a base, que é a nossa matriz, que ela fica localizada aqui. Vocês já devem ter pegado algum caso, eu espero que vocês estejam me escutando aqui com o microfone, qualquer coisa vocês colocam aqui no chat. Essa base aqui, se for machucada, se for batida, esmagada, pode ser que ela sempre cresça com alto relevo, com alguma deformidade que possa ter ficado. Então, se a gente machucar a matriz, aí sim a gente pode causar um dano permanente. Se for um dano na superfície da tua placa, aqui em toda essa parte superficial, vai ser um dano temporário, ele não vai durar por muito tempo. No máximo, do máximo, 6 meses, aquela unha já vai ter renovado por completo e aquele dano não vai estar mais ali. Mas sobre os produtos que nós usamos, eles são incapazes de penetrar na nossa matriz não unguial. Então, a ponto de causar uma alteração na formação. Os nossos produtos são incapazes de penetrar na matriz. Só que assim, vamos pontuar agora. Primeiro ponto. A forma correta que tu faz o procedimento é muito importante. É o que vai... Já de começo já vai nomear se vai dar tudo certo na remoção ou se não. Então,
No segundo ponto, a gente tem o teor da lâmina, tá? Que é muito o teor de água que tem na nossa lâmina, que é muito importante. Então, quando a gente coloca o alongamento, isso vocês prestem muita atenção, porque é um pouquinho mais complexo, mas é muito importante tu saber explicar isso para o teu cliente. Quando a gente começa a colocar um alongamento, a gente remove ele camadas de lipídios com uma lixinha buffer para deixar mais porosa e o alongamento fixar, correto? Quando isso acontece, a gente remove aquelas camadas e a gente forma como se fosse uma barreira em cima da nossa unha, que faz com que a água que evaporava da nossa unha natural, ela não evapore mais tão fácil. Então, vamos supor que aqui a gente tem a nossa unha natural, que evapora a água que ela tem ali, o teor de água, normalmente todos os dias. Agora, se a gente coloca o alongamento, a gente criou uma placa em cima. E aquela água que evaporava no dia a dia, ela já não evapora mais com tanta facilidade, porque tem uma placa em cima. Então, consequentemente, se tu vai usando o alongamento por um tempo, e aquele teor de água da lâmina, ele tinha 15% antes de ter o alongamento. Agora, com o alongamento, ele passa a ter 25% de teor de água naquele alongamento, por estar fechado, por não sair, não evaporar aqueles 10% a mais, né? E o que acontece quando o alongamento é removido? Quando ele é removido, esses 10% de água a mais que estava ali na lâmina, ele ficou, ele não evaporou. Então, vai fazer com que aumente drasticamente a flexibilidade da tua unha, daquela placa, porque ela vai estar mais úmida. Então, quando a gente, vamos supor um exemplo básico aqui. Quando a gente está lavando a louça ou sai do banho, a nossa unha não fica um pouquinho mais maleável? Fica. Então, consequentemente, se a gente tem mais de 10% ali trancado, que estava seguro ali na nossa unha, quando a gente tirar o alongamento, ele vai ficar mais flexível. E aí que acontece o famoso removi o alongamento e a minha unha ficou um papel. Removi a esmaltação e a minha unha ficou um papelzinho, não dura mais nada, não segura mais nada, ficou super maleável. E aí que tu vai explicar para tua cliente que basta uma noite inteira, vamos supor, sem contato de água, porque durante o dia normalmente a gente vai lavar a mão, vai tomar banho, vai fazer nossas coisas. Basta uma noite inteira que a unha volta ao normal. Porque aquela água que estava ali, ela vai evaporar por não estar em contato com água. Então, no outro dia, a tua unha já vai ter voltado ao normal. No máximo 2, 3 dias, muito alto, assim, se a pessoa tem muito contato com água. Por quê? Fadas, quando acontece da gente remover, o nosso cérebro automaticamente ele já manda hidratação para nossa lâmina, porque ele pensa assim, a unha estava segura, a unha estava completamente segura ali, sem estar frágil, sem estar fragilizada. Quando a gente remove aquele alongamento, ele pensa assim, meu Deus, vou mandar hidratação, porque ela não tem mais aquela camada de proteção. Então, é aí que acontece o famoso, tirei o alongamento e a minha unha ficou um papel mole, não quero nunca mais, e indica para as pessoas nunca mais fazer. Então, quando a tua cliente te abordar dessa forma, ai, Ana, eu vi que tem uma Ana aqui, Ana, se eu tirei meu alongamento, minha unha tá um papel. O que tu vai abordar para ela? Vai dizer, tudo bem, espera de 2 a 3 dias no máximo que ela vai voltar ao normal, porque isso é o teu cérebro mandando hidratação, porque ela não tem mais aquela proteção do alongamento ali em cima. Mas fica tranquila, que o procedimento foi feito de forma correta e a tua unha vai voltar ao normal. Só que a gente tem ainda o motivo 3 disso acontecer, que é o princípio do contraste perceptivo. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas vamos abordar um pouquinho mais a fundo. Existe um princípio de percepção humana que é o contraste. O que ele afeta? O modo que a gente vê as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu gosto muito desse exemplo para dar para vocês, que é, em um estudo que eles fizeram, eles pegaram 2 pessoas, tá? Com a mesma temperatura do ambiente, e uma delas colocou a mão na água gelada e a outra colocou a mão na água quente, tá? No mesmo tempo. Elas ficaram ao mesmo tempo, ambas ficaram ao mesmo tempo dentro da água ali, imersas. E depois, ao mesmo tempo, elas tiraram as mãos juntas da água. E nisso tinha uma bacia com uma água em ambiente. Uma estava com a mão gelada e a outra estava com a mão quente. Quando as duas foram colocadas no mesmo ambiente, na água com temperatura ambiente nem fria nem quente, a pessoa que estava com a mão na água gelada, ela sentiu a água mais quente. Por quê? Porque eu já estava com a mão congelando. Agora eu senti uma aguinha um pouquinho mais ambiente, para mim já ela estava mais quente.
Já a pessoa que estava com a água quente, com a mão na água quente, ela sentiu mais gelada, porque aquela água estava muito quente na mão dela. Ou seja, quando você tem contato com algo diferente, uma em cima da outra, o que acontece? A tua percepção vai ser diferente. E por que eu dei esse exemplo, né? Porque na maioria das vezes a gente fica meses com alongamento, a cliente fica meses com alongamento, ou pelo menos 21 dias. E 21 dias já é o suficiente para ela ter essa percepção. Isso basta para a gente criar essa percepção e a cliente se acostumar com a rigidez do alongamento. Quando tu bate o alongamento, ele não quebra com tanta facilidade, ou uma blindagem com esmaltação, quanto uma unha natural, não é mesmo? Tô vendo aqui os comentários de vocês. O alongamento, ele traz essa praticidade, ele traz essa segurança maior. E aí, quando tu tira o alongamento, o que acontece? A nossa unha natural, ela não tem a mesma rigidez que o alongamento tinha. Então, é como se no final ela acabasse esquecendo da unha, da flexibilidade da unha que ela tinha. Não sei se vocês conseguiram entender, mas a percepção é isso. Ela tinha uma percepção de uma unha resistente. Ela estava fazendo tudo por 21 dias, por meses, e estava tudo ok. Agora ela tirou e a unha dela está flexível. E aí tu não sabe explicar para ela por que isso está acontecendo. Mas é por isso que eu digo sempre, o uso da ficha de anamnese. O uso da ficha de anamnese, além de, claro, por segurança, é muito importante. Por quê? Porque ali tu vai ter a perguntinha: por qual motivo você está fazendo o alongamento? Você quer aplicar o alongamento? E aí ela vai colocar, como sempre elas colocam. Porque a minha unha é fraca, eu quero botar o alongamento agora, porque a minha unha ela não aguenta a esmaltação e tudo mais. Só que depois que a unha dela durou por meses, ali fazendo aquela manutenção, ela esquece que a unha dela era frágil, que a unha dela não durava. Então, tu ter aquilo ali assinado é ótimo, porque te traz ainda mais segurança para aquele momento, para te explicar, para te conseguir ser o mais profissional possível. Então, tem mais, pois eu trouxe mais para vocês. Normalmente a gente faz 40 minutos, meia hora de Rise Class, mas a gente já está quase 30 minutos. Porém, eu quis trazer um pouquinho mais para vocês, que é, grávidas podem usar alongamento? Eu trouxe toda essa era medos das clientes fazerem, por quê? Porque agora é final de ano, é um momento que as designers têm para fazer ainda mais dinheiro. Então, é muito importante tu saber te posicionar nessa hora para te não perder clientes, porque é agora que tu vai pegar as clientes para o restante do ano. Então, vamos lá. Grávidas podem usar alongamento? Em condições normais, sim, não tem problema nenhum. Mas é sempre importante que ela consulte um médico, pois a gente é profissional das unhas, a gente não é médica, a gente não diagnostica nada, né? Então, assim, porém, né, é muito importante que tu fale para ela, que tu explique para ela que dentro de condições normais de uma gravidez, não tem problema nenhum, não afeta de forma alguma. Por quê? Porque os produtos nenhum penetra na corrente sanguínea da tua cliente. Então, ela não vai ter esse contato. Só colocar aqui que apareceu uma notificação. Então, ela não vai ter esse contato que possa ser prejudicial. Mas a cabine, ela transmite, ela faz com que desenvolva câncer e tudo mais. Fadas, a cabine, ela é totalmente segura. Ela não transmite raios UVC, que é os raios que são prejudiciais à saúde. O raio que a cabine transmite é o mesmo que a gente tem acesso na rua, que a gente tem acesso em hospitais, em mercados, porque é o UV da lâmpada. Então, lembrando que o maior de tudo isso, ela tem acesso àqueles raios na cabine menos de 20 minutos no mês. E às vezes, olhe lá, porque às vezes elas ficam 30 e poucos dias para voltar para manutenção. Então, ele é inofensivo, a cabine é totalmente segura, tu pode explicar para tua cliente que ela é totalmente segura, o raio que é prejudicial à saúde não contém na nossa cabine. Então, sobre gravidez, pode em condições normais, mas sempre indica para tua cliente consultar um médico. A gente sabe que tem médicos mais antigos que realmente fazem com que tire sem motivo algum. Eles só querem que tire. Mas, para te tranquilizar, tua cliente diz que não tem problema, que dentro de condições normais de uma gravidez ela pode, que é bom ela consultar o médico dela, mas que nem pode explicar para o médico que nenhum produto ele encosta, ele tem acesso à tua corrente sanguínea, né? A não ser
os alicates, que a gente tem que sempre esterilizar, tomar cuidado para não contaminar nenhuma cliente. Quais são os possíveis riscos reais para as nossas clientes? É bom que até tu anote isso, porque é muito bom a gente saber, ter essa segurança de quais são realmente os riscos que a minha cliente corre fazendo um alongamento. O primeiro de todos é materiais não serem esterilizados, desinfectados e limpos, né? Isso é um dever nosso como profissional, é o topo, né? Que é manter o nosso ambiente de trabalho limpo e seguro para as nossas clientes. Já o segundo é brincar de médica. Diagnosticar doença, patologias, querer nomear fungos ou qualquer outro tipo de alergia. Fadas, o nosso trabalho é embelezar as unhas. A gente não foi feita para diagnosticar doença. Então, é muito importante que tu saiba guiar a tua cliente a procurar um profissional adequado, né, para aquele serviço. Já o número 3, alongar unhas não saudáveis. Tem muita profissional na nossa profissão que tem essa coisa de alongar a unha que não está saudável. A unha que não está saudável para um alongamento, jamais ela vai ficar bonita. Ela não pode só ser beleza. E eu sei, isso é difícil, porque a cliente vai vir com: ah, mas eu tenho um casamento. Ah, mas é o aniversário da minha filha. Ah, mas eu tenho um compromisso importante, uma reunião, uma entrevista de trabalho. Só que é muito importante para a nossa segurança como profissionais saber dizer que não. Eu sei que é difícil, que na mesa real, eu estou na mesa todos os dias, então eu sei que é difícil a gente abordar isso para nossa cliente, mas para nossa segurança da cliente, para não desenvolver um fungo, uma alergia, algo muito maior, que a gente saiba se posicionar e dizer que não fazemos trabalho em unhas que não estão saudáveis. Então, isso vale acima de qualquer evento, acima de qualquer data importante. É muito importante que a gente diga assim, se é um fungo, se é uma patologia. Se ela vir te explicar assim, não, eu tenho essa unha de uma batida, ela é desse jeito por causa de uma batida, aconteceu isso, ok, tudo bem. Aí tudo bem, são casos, mas são casos muito específicos que é difícil de acontecer. Número 4, diabetes. Isso sim é um risco para possíveis clientes, tá? Porque a diabetes, se ela for um caso muito avançado, eu tenho cliente diabético, a gente toma o devido cuidado e não tem problema. Porém, se for um caso muito avançado e tu machucar a unha daquela, o dedo daquela cliente, pode ser que não cure. Então, é um caso que tu precisa ter ainda mais cuidado, uma atenção redobrada no alongamento, né? Para que aquilo não venha a ser um problema muito maior. E por último, tu precisa sim ter uma técnica de excelência para não danificar a unha natural e gerar um desconforto. Porque antigamente, já tive clientes que elas chegaram com medo de aplicar a presilha que é para curvatura. Porque na outra profissional doía demais, ela sentia muita dor. E, gente, alongamento não pode causar dor. Ele não foi feito, não é um procedimento que cause dor. A única dor incontrolável, assim, que a gente pode ter ali naquele momento é o quê? É a cabine, é o gel esquentar dentro da cabine. Mas ainda assim a gente consegue trabalhar com uma forma de, coloca 2 segundinhos e já tira. Começou a esquentar a partir do 3. Pois bota até o 3, tira, depois coloca de novo. Então, é tudo ali, a gente consegue lidar com aquilo, não precisa sofrer. Porque muitos clientes antigamente, como o alongamento é algo mais novo, digamos, tem poucos anos, era algo feito a morrer, de qualquer forma. Como a minha cliente me disse um dia, eu falei, a minha outra profissional me disse que para ficar bonita dói mesmo. E, gente, isso é tão ultrapassado, né? Essa coisa de precisa doer pra gente ficar bonita. E agora me conta, aqui com 33 minutos de Rise Class, me conta se ficou alguma lacuna em aberto, algo que tu gostaria que acrescentasse na nossa Rise Class, que eu vou dar uma olhada agora nos comentários. E por hoje a gente vai concluir essa Rise Class. Se ficou alguma dúvida, eu quero que vocês abordem aqui. Encerrar nossa gravação da Rise Class.